Bom, senhores, dando continuidade então ao tema controle de constitucionalidade, nós vamos examinar agora o controle concentrado de constitucionalidade. Inicialmente, vamos falar da definição. Ora, o que é o controle concentrado de constitucionalidade? Joga na tela. É o controle exercido perante o órgão constitucional, que no Brasil é o STF, que incide sobre lei ou ato normativo, federal ou estadual, tendo como parâmetro a Constituição Federal de 88. Então, senhores, volta aqui para mim. É o controle exercido perante o órgão constitucional, que de acordo com o artigo 102 da Constituição é o STF, que incide sobre lei ou ato normativo, federal ou estadual. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tendo como parâmetro a Constituição Federal. Ou seja, como eu falei em blocos passados, aqui se faz uma análise de parametricidade. Eu tenho como parâmetro a Constituição e como objeto do controle lei ou ato normativo federal ou estadual em face da Constituição da República Federativa do Brasil. É óbvio que esse conceito é muito simplório e a gente vai precisar aprofundar este conceito. Antes de entrar no objeto de controle, ponto 2, vou colocar aqui aquilo que a literatura chama de parâmetro. Se é uma análise de parametricidade, qual seria o parâmetro de controle? Parâmetro para o controle. O parâmetro para o controle, pode jogar na tela, é a Constituição Federal. Sim, é a Constituição Federal, do artigo 1º ao artigo 250 da Constituição. Só que, observação 1, OBS número 1, o preâmbulo não é parâmetro de controle. Então, se vier uma pergunta de prova, volta para mim, se o preâmbulo ele funciona como parâmetro de controle, você vai dizer que não. Por quê? Segundo o STF, o preâmbulo ele carece de força normativa. Então, o preâmbulo carece a uma carência de força normativa no preâmbulo. Então, se o preâmbulo não tem força normativa, ele não é parâmetro para o controle de constitucionalidade. Também não é parâmetro OBS número 2, também não é parâmetro as normas do ADCT, que já tenham sido exauridas. Normas do ADCT exauridas, que já esgotaram a sua eficácia. Então, normas do ADCT podem ser parâmetro se ainda estiverem vigentes, sim. Agora, normas do ADCT, porque o ADCT, a ideia sabemos que são os atos das disposições constitucionais transitórias. Se nessa transitoriedade para as quais elas foram criadas, elas já se exauriram, elas não podem ser parâmetro de controle de constitucionalidade. Não podem ser parâmetro de controle de constitucionalidade. OBS número 3. Também não pode ser parâmetro a Constituição Federal anterior, porque já foi revogada. Não tem mais aplicação no ordenamento jurídico. Então, normas da Constituição anterior não podem servir como parâmetro, salvo se a nova Constituição disser isso expressamente. Então, normas da Constituição anterior não podem funcionar como parâmetro de controle de constitucionalidade. Tudo bem? Tranquilo? Então, é o controle concentrado, é o controle exercido perante um apenas órgão, que é o Tribunal Constitucional. Ora, quando falamos nos blocos passados do controle difuso,
Primeira diferença aqui, né, que ele poderia perguntar, e acho que você já percebeu, no controle difuso, esse controle poderia ser feito por qualquer juiz ou tribunal, através de qualquer tipo de ação. Um habeas corpus, uma ação ordinária, uma ação anulatória de ato administrativo, até mesmo uma própria ação direta de inconstitucionalidade. Nós vimos que, no final do bloco passado, ela pode servir de parâmetro, ou melhor, ela pode servir de instrumento para o controle difuso concreto, em que o pedido não é a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo, e sim o bem da vida. E a inconstitucionalidade é a causa de pedir. Mas isso no controle que nós terminamos no bloco passado, que é o controle difuso, qualquer juiz ou tribunal. Aqui não. Aqui é o controle exercido perante o órgão constitucional, o controle perante necessariamente um órgão constitucional, que no Brasil é o STF. Então, nós vimos que o parâmetro é a Constituição Federal, que parte da Constituição Federal os 250 artigos, o ADCT, se não tiver exaurido. Mas também vai dizer a doutrina que princípios implícitos podem servir como parâmetro. Então podem ser princípios expressos e princípios implícitos na ordem jurídica, na própria Constituição. Tudo bem? Tranquilo? Então este é o parâmetro do controle de constitucionalidade. Nos cabe agora começar a examinar qual é o objeto. O objeto, deixa eu apagar aqui, né? Melhor, vou mudar a tela, que acho que é mais fácil, né? Deixa eu apagar tudo que fica mais fácil. Apagar todo o slide. Então agora nós vamos passar a falar do objeto de controle. Qual é o objeto de controle? Pela própria definição, se você olhar a Constituição no artigo 102, inciso 1º, a linha A, você vai ver que o objeto de controle é lei ou ato normativo. Lei ou ato normativo federal e ou estadual. Lei ou ato normativo federal ou estadual. Volta para mim. Mas por óbvio, senhores, numa prova de concurso para delegado, ou qualquer concurso que você vai fazer, MP, magistratura, defensoria, procuradorias, isso aqui é muito simples, está escrito na Constituição. Basta você abrir a Constituição, leia o 102.1a. É óbvio que não é isso que vai cair na prova. Então, na verdade, o que ele vai te perguntar é o que pode ser, quais são as leis, quais são os atos normativos federais ou estaduais que podem ser objeto de controle de constitucionalidade. E é isso que nós vamos passar a examinar a partir de agora. O que o STF, numa jurisprudência construída, considera como lei ou ato normativo federal ou estadual que possa servir como objeto de controle de constitucionalidade. E para isso, eu montei aqui uma tabela. Joga na tela, por favor. Vamos examinar cada um dos itens dessa tabela. Então, aqui em cima, na primeira coluna, que eu vou chamar de coluna A, cabe controle, cabe ação direta de inconstitucionalidade. E na coluna B, não cabe ação direta de inconstitucionalidade. Vou falar de cada um desses itens, tudo bem? Lembrando, senhores, que quando a gente fala nas ações de controle, que é o que a gente vai começar a estudar agora, a principal ação é a ação direta de inconstitucionalidade. Alguns chamam de ADI, outros chamam de ADIM. Mas eu também tenho a ação direta de constitucionalidade, com efeito dúplice, a gente vai ver um pouco mais à frente. Ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Nós temos a ADPF, ação de descumprimento de preceito fundamental. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a chamada ADIO. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 espécies de ações de controle de constitucionalidade. A nossa base do estudo vai ser a ação direta de inconstitucionalidade, ADI ou ADIM. Obviamente, depois de falarmos tudo sobre ADIM, eu vou falar de ADC, de ADIM interventiva, de ação de descumprimento de preceito fundamental, de ação de declaratória de inconstitucionalidade por omissão. Falei de todas elas, mas vamos primeiro construir o alicerce com base na ADIM. O que for de diferente da ADIM, eu vou falar especificamente sobre cada uma das
demais nesse nosso estudo do controle concentrado. O que todas essas aqui têm em comum? Elas têm em comum que todas elas são ações do controle concentrado de constitucionalidade, é o que a gente vai passar a estudar a partir de agora, tudo bem? Ora, então o primeiro ponto, né? Vamos começar pela coluna A, que é aquela coluna que vai nos trazer quais são as leis ou atos normativos contra os quais cabe controle. Olha quantas espécies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 situações. De um lado, 11 situações do outro. Então, para você ver que eu não posso apenas aqui trabalhar com uma interpretação literal. Se eu for ler o artigo 102, inciso 1º, a linha A, isso não responde questão de prova alguma. Candidato, quais são os qual é o objeto de controle de constitucionalidade? Você diz 102, inciso 1, a linha A. Leia o ato normativo federal ou estadual, tendo como parâmetro a Constituição. Ora, resposta muito simplória. Resposta por um concurso que não é um concurso para cargos jurídicos, tudo bem? E vamos começar então a examinar o que o Supremo entende ser lei ou ato normativo federal ou estadual que sirva como objeto de controle de constitucionalidade, no caso do controle concentrado de constitucionalidade. Primeira espécie normativa são as chamadas, número 1 aqui, ó, são as espécies normativas primárias do artigo 59. Quais são as espécies normativas primárias do artigo 59? Então, se você for ao artigo 59, joga na tela, da Constituição, você vai estar visualizando o capítulo das leis. Então, lá na Constituição, você tem 7 espécies normativas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quais são essas 7 espécies? Emenda à Constituição, lei ordinária, lei delegada, lei complementar, decreto legislativo, resoluções das casas legislativas, Senado e Câmara dos Deputados e medida provisória. Então, quando nesse quadro aqui, volta para mim, eu faço alusão, cabe ADIM a espécies normativas do artigo 59, eu quero falar dessas 7 espécies normativas. Então, contra essas 7 espécies normativas que estão no artigo 59, lá no número 1, cabe ação direta de inconstitucionalidade. Algumas observações sobre isso. OBS 1, OBS número 1. Cabe ADIM contra emenda à Constituição? Sim, sim. Nós vimos já estudamos poder constituinte e vimos que a emenda à Constituição é fruto do poder constituinte, assim como a própria Constituição. Só que o poder constituinte originário, ele é inicial, incondicionado, ilimitado, autônomo. Poder constituinte derivado, reformador, que é aquele que, como vimos, é responsável por alterar formalmente a Constituição através de revisão ou emenda, ele é limitado, secundário e condicionado. Então, o poder constituinte derivado é condicionado aos ditames do poder constituinte ordinário, na medida que nós sabemos que há limitações à alteração da Constituição. Limitações formais, limitações circunstanciais, limitações materiais. Logo, uma emenda não pode violar as limitações materiais ao poder de reforma. Ora, nós temos aqui a ideia, então, de cláusulas pétreas. Uma emenda à Constituição não pode malferir cláusula pétrea. Então, a emenda à Constituição, número 1, pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Primeira observação. Assim também, por exemplo, medidas provisórias. Não são leis, mas são atos normativos, têm força de lei. Na medida que tem força de lei, uma medida provisória sem, por exemplo, urgência, na sua edição, é eivada de inconstitucionalidade formal. Nós já vimos que a Constituição exige que a medida provisória tenha relevância e urgência. Na ausência de relevância e urgência, cabe controle de constitucionalidade sobre medida provisória. Observação, joga na tela, por favor, que costuma cair em prova também é observação número 2. Quando se fala no objeto, aqui nesse quadro, né? Quando se fala em espécies normativas primárias do 59, ora, fala em leis, a própria Constituição, no artigo 102, inciso 1º, a linha A, se você já abriu para ler aí, você leu a palavra lei ou atos normativos. O Supremo sempre construiu uma jurisprudência dizendo o seguinte, essa lei, objeto de ADIM, deveria ser uma lei em sentido abstrato.
Seria uma lei em sentido abstrato. Volta aqui para mim. E, a contrário senso, o que eu estou dizendo aqui? Que não cabe ou não caberia, segundo o Supremo, controle de constitucionalidade acerca de leis de efeitos concretos. Leis de efeitos concretos, na verdade, são leis na forma, mas são atos administrativos no conteúdo. Então, uma lei de efeito concreto não poderia ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Só para você lembrar aqui, por exemplo, de direito administrativo. Quando a gente fala de direito administrativo, uma das formas de extinção do contrato administrativo de concessão é a encampação, artigo 35 da Lei 8987 de 95. Na encampação, o poder concedente delega à concessionária de serviço público poderes para a prestação de serviço público. Só que durante a execução do contrato, o poder concedente entende que não é mais conveniente e oportuno que a concessionária desempenhe aquele serviço. Como o poder concedente só transferiu para a concessionária, a execução não transferiu a titularidade continua com o poder concedente, ele pode extinguir aquele contrato. Se a concessionária não praticou nenhum ato ilícito, a maneira que o poder concedente teria para retomar a prestação desse serviço diretamente por ele, poder concedente, União, Estado, Município, DF, seria através da encampação. Só que para a encampação, a Lei 8987 de 95, se eu não me engano é o artigo 37, se não for o 37 ou 38, se não for o 38 ou 39, da Lei 8987 de 95, exige lei autorizativa e indenização prévia. Então, vamos supor que seja um contrato de concessão estadual. Tem de fazer o que o Estado do Rio de Janeiro? Bater a porta da Alerj e apresentar uma iniciativa de projeto de lei para que a Alerj autorize o governador do Estado do Rio a extinguir o contrato de concessão com a empresa concessionária XYZ. A Alerj vai fazer uma lei, vai aprovar essa lei dizendo: autoriza o Poder Executivo a extinguir o contrato administrativo de número 300 entre o Estado do Rio de Janeiro e a empresa XYZ qualificada como concessionária. Esta lei, senhores, não tem abstração. O que o Poder Legislativo está fazendo? Autorizando o Estado a extinguir o contrato administrativo de número 300. Isso é um exemplo de lei de efeitos concretos. Então, essa lei, ela não goza de abstração e generalidade. É uma lei que só é lei no nome. No conteúdo, ela seria um ato concreto. A isso se dá o nome de lei de efeito concreto. E lei de efeito concreto, o Supremo sempre construiu uma jurisprudência que não caberia controle de constitucionalidade em face de leis de efeitos concretos, porque elas não gostam de abstração. A partir de 2008, o Supremo veio mitigando essa verdade jurídica, entre aspas, quase absoluta. Começou em determinados casos concretos, como, por exemplo, em algumas hipóteses de leis de diretrizes orçamentárias, LDO, que também é exemplo de lei de efeitos concretos, a admitir controle de constitucionalidade. Então, senhores, você vai encontrar uma jurisprudência clássica dizendo que não cabe controle de constitucionalidade de lei de efeito concreto. Agora, lembre que o Supremo já mitigou esse entendimento, admitindo, em alguns casos, em determinadas leis de efeitos concretos que materializassem políticas públicas diretamente da Constituição, em que pese seu efeito concreto, mas a sua relevância política, considerando que materializaria comandos políticos da própria Constituição, caberia controle de constitucionalidade em algumas situações excepcionais. Então, quando neste quadro aqui, joga na tela, nós falamos que, número 1, cabe a DI ou a DIN de espécies normativas primárias, leis de primeiro grau do artigo 59, essas são as espécies normativas primárias. Mas uma observação que você não pode deixar de fazer é que lei de efeito concreto, via de regra, não cabe controle de constitucionalidade. Agora, o Supremo já mitigou isso em alguns casos específicos, como a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, que seria uma lei de efeito concreto. Excepcionalmente, como essa lei materializa políticas públicas diretamente da Constituição, caberia controle de constitucionalidade. Tudo bem? Bom, então, volta, joga na tela. Com isso, a gente mata essa primeira situação, espécie normativa primária. Ora, também cabe ação direta de inconstitucionalidade, número 2, acerca do regimento dos tribunais. Senhores, qual é a natureza jurídica do regimento de um tribunal? A natureza jurídica é de lei. Inclusive, é exemplo que a gente usa em aula
para apresentar uma função atípica exercida pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário, atipicamente, ele administra. Quando ele abre um concurso, por exemplo, para prover cargos de juízes. É função administrativa. Fazer o concurso é organizar o concurso, prover aquele cargo de juiz, de técnico judiciário, de lei judiciário, é função administrativa do Poder Judiciário. Função atípica. Agora, o Poder Judiciário, quando cria o seu regimento interno, é função atípica do Poder Judiciário. Ele está exercendo que tipo de função, atipicamente? Quando o STF produz o seu regimento interno do STF, regimento interno do STJ. É lei de primeiro grau, a natureza jurídica de lei. Não por outra razão que se exemplifica essa situação como sendo uma função atípica do próprio Poder Judiciário. Então, se é uma norma de primeiro grau, violando diretamente a Constituição, regimentos internos dos tribunais podem ser parâmetro, ou melhor, podem ser objeto para controle de constitucionalidade. Tudo bem? Então, na tela, matamos esse segundo exemplo. Também podem ser parâmetro, ou melhor, objeto de controle, as resoluções ou deliberações administrativas dos tribunais. Ora, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, ele faz deliberações de cunho administrativo. Essas deliberações de cunho administrativo têm caráter normativo generalizado e abstrato. Se tem caráter normativo generalizado e abstrato e não está regulamentando nenhuma lei, está de alguma forma inovando o ordenamento jurídico porque traz comandos de forma generalizada e abstrativa, mas na seara administrativa, o Supremo entende que os regimentos, ou melhor, as resoluções ou deliberações dos tribunais podem ser parâmetro, ou melhor, objeto para o controle de constitucionalidade. Pode voltar para mim, pode jogar na tela. Matamos esse número 3 aqui. Assim como, número 4, assim como o regimento interno do STF, o regimento interno do STJ são produzidos pelo próprio tribunal, as casas legislativas, Senado Federal, Câmara dos Deputados, também possuem seus regimentos internos. Então, o regimento interno da Câmara dos Deputados, regimento interno da Câmara do Senado Federal, são normas de primeiro grau, têm conteúdo generalizado e abstrato, podem ser pode ser objeto de controle de constitucionalidade. E aí, senhores, um precedente em que o Supremo disse isso, na ação direta de inconstitucionalidade 1635 e na ação direta de inconstitucionalidade 3208. Depois você baixe essas ADINs e jogue aí no seu material de estudo, ok? Então, se amanhã ou depois, numa prova de delegado, ele perguntar, candidato, o regimento interno do Senado Federal pode ser objeto de controle de constitucionalidade? Sim, inclusive com o precedente do Supremo. Cita a ADIN 3208 no STF. Tudo bem? Matamos, na tela, por favor, matamos então o número 4. Também pode, número 5, também pode ser parâmetro de controle resolução do Conselho Interministerial de Preços. Então, um conselho formado por vários ministérios, Ministério da Fazenda, com o Ministério do Planejamento, com o Ministério das Cidades, com 3, 4, 5 ministérios, fazem um conselho interministerial para disciplinar matéria de preços na economia. Então, eu tenho um ato normativo de um conselho interministerial. Não está regulamentando nenhuma lei, está inovando a ordem jurídica, seria uma norma de primeiro grau. Ora, sendo uma norma de primeiro grau, disse o Supremo que pode ser parâmetro de controle de constitucionalidade. Joga na tela. Isso está na ADIN número 08. Então, depois você vai lá no site do Supremo, vá lá no site do Supremo e você baixe a ADIN número 8 e leia os votos na ADIN número 8, que você vai ver que o Supremo entendeu que deliberações de conselho interministerial podem ser parâmetro de controle de constitucionalidade. O problema é que se isso cai numa prova, até mesmo numa primeira fase, num concurso de delegado, o candidato que nunca viu isso, mas espera aí, será que cabe ou não cabe uma resolução do conselho interministerial e aí de preços, e aí não sabe que o Supremo já julgou isso, já admitiu na ADIN número 08. Tudo bem até aí? Tranquilo? Vamos em frente. Joga na tela, por favor. Sexta possibilidade.
decretos autônomos, artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal. Deixa eu limpar essa tela aqui para ficar mais fácil para falar sobre isso. Senhores, lá no artigo 84 da Constituição, nós temos a competência compete privativamente ao presidente da República. O artigo 84 tem 27 incisos, do inciso 1º ao inciso 27, ok? Me interessa aqui o inciso 27, o artigo 84, inciso 6º e o inciso 4º. Por que esses dois incisos? Porque aqui no inciso 4º eu tenho o decreto regulamentar, que eu vou falar daqui a pouco, o decreto regulamentar. Mas no inciso 6º eu tenho aquilo que a doutrina chama de decreto autônomo. Isso aqui também é um tema, pode voltar para mim, que você estuda também comigo, caso faça as minhas aulas de administrativo, em administrativo, né? O poder normativo regulamentar é o poder de que goza o chefe do executivo para, expedindo atos normativos, atos administrativos regulamentares, atos administrativos normativos, explicar as leis para sua fiel execução. Então eu tenho aqui, por exemplo, a Constituição Federal, no artigo 37 da Constituição Federal, ela fala sobre o princípio da obrigatoriedade da licitação, artigo 37 da Constituição, inciso 21, princípio da obrigatoriedade da licitação. Aí vem uma lei, a Lei 10.520 de 2002, Lei do Pregão, regulamenta a Constituição. Aí vem o decreto 3555 de 2000, que também é um ato normativo, mas de segundo grau, e regulamenta a Lei do Pregão. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um ato administrativo normativo regulamentando a lei e a lei regulamentando a Constituição. Essa é a estrutura que a gente usa chamar de estrutura que comporta o decreto regulamentar. É um dos poderes da administração. Poder da administração, o chefe do Poder Executivo tem o poder, segundo a Constituição, artigo 84, inciso 4, de expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis. Expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis, poder regulamentar da administração pública. Agora, se este decreto ferir a lei, por exemplo, qual é o tipo de controle? Controle de legalidade. O problema é que o artigo 84, inciso 6º, para alguns autores, aqui estaria aquilo que se usa chamar de decreto autônomo. Qual é a estrutura do decreto autônomo ou do regulamento autônomo, por exemplo, de uma agência reguladora? Na tela eu teria aqui a Constituição Federal de 88, eu teria um vazio e aqui eu teria o decreto autônomo. O decreto autônomo estaria regulamentando diretamente a Constituição. Note que entre o decreto autônomo, com base no 84.6, e a Constituição, não há nenhuma lei que esteja sendo regulamentada. Alguns autores administrativos vão dizer, inclusive, que não se admite no Brasil, essa é a posição no direito administrativo do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Então, se esse decreto autônomo viola a Constituição diretamente, o controle não é de legalidade. O controle é de constitucionalidade. Então, o decreto autônomo pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Agora, um pouco mais à frente, a gente vai ver que o decreto regulamentar vai estar na outra coluna. O decreto regulamentar, olha ele aqui, ó. Olha o decreto regulamentar. O decreto regulamentar do 84.4, joga na tela, foi o que eu acabei de falar, ele não cabe sobre ele a DIN. Por que não cabe sobre ele a DIN? E aí você tem que fazer a diferença entre um e outro, né? E a diferença entre um e outro está justamente nesse slide que está na sua tela. Desse lado aqui o decreto regulamentar, naquele lado de lá o decreto autônomo. Aqui não cabe porque o parâmetro não é a Constituição. O parâmetro é a lei do pregão. Ela que está servindo como parâmetro. Então, se o parâmetro não é a Constituição, não cabe controle de constitucionalidade, né? Falei isso na definição. Para ser controle de constitucionalidade concentrado, o parâmetro tem que ser a Constituição. Como o parâmetro aqui é a lei, o controle é de legalidade. Lá não. Lá o parâmetro é a Constituição. Entre a Constituição e o ato administrativo normativo, não tem lei. Então, se o parâmetro é a Constituição, se a violação à Constituição é direta, imediata e não oblíqua, lembre, no controle de constitucionalidade, um dos pressupostos é que a violação seja direta e imediata. Se a violação é oblíqua, o controle não é de constitucionalidade. Tudo bem? Terminei aqui esse ponto 6, terminei esse bloco. No próximo bloco continuaremos, tá bom? Aguardo vocês lá. Um abraço, fiquem com Deus.